Olá pessoal, essa é mais uma aula da série de progressões aritméticas e nesse ponto a gente já sabe das aulas anteriores, que eu super recomendo que você assista se ainda não assistiu, mas a gente já sabe definir uma progressão aritmética, classificar ela, calcular a razão dessa progressão aritmética. Temos já meios de definir um termo geral para essa progressão aritmética, e a última aula a gente terminou com um modo aí, uma forma de calcular um termo geral, de expressar pelo menos um termo geral para essa progressão aritmética. A gente vai usar bastante desses conceitos anteriores então na aula de hoje, que trata de uma técnica que chama interpolação nas progressões aritméticas. E com essa técnica de interpolação, a gente vai deduzir uma fórmula para a soma dos n termos da progressão aritmética. Então vamos começar, eu vou explicar o que é interpolação. Para isso eu vou usar o mesmo exemplo que a gente trabalhou nas últimas aulas. Eu peço desculpa porque esse slide, essa parte da apresentação aí está com alguns probleminhas, mas no final, na conclusão e no andar mesmo, vai dar tudo certo porque nada vai ser perdido. A partir dessa progressão, eu vou escolher um termo intermediário. No exemplo numérico, eu vou escolher esse termo 20. E o que eu posso observar é que se eu andar, por exemplo, um passo para frente e um passo para trás, e somar esses dois termos, 17 mais 23, eu encontro 40, que é 2 vezes 20, o termo do meio. Então, se eu andar 2 passos para a direita e 2 passos para a esquerda, pegar dois termos simétricos, e somá-los, eu encontro 14 mais 26, 40, que também é 2 vezes o termo do meio. Então eu posso fazer isso com qualquer um. Nesse terceiro exemplo, eu estou andando 4 passos para frente, 4 passos para trás, somando 8 com 32, eu também encontro 40, que é 2 vezes o termo do meio. Fazendo isso de maneira genérica aí na linha de baixo, eu vou usar o A6, o sexto termo da progressão, só para usar de exemplo mesmo, e aí se eu der um passo para a direita e um passo para a esquerda, eu tenho A5 mais A7 igual a 2 vezes o termo do meio, que é A6. 2 passos para a direita e 2 passos para a esquerda, eu tenho A8 e A4, A4 mais A8 é também 2 vezes A6, que é o termo do meio. Se eu andar 4 passos para a direita e 4 passos para a esquerda, A2 mais A10 também é 2 vezes o A6. Então, o que parece que está acontecendo aí é que se eu pegar dois termos simétricos a um termo central e somá-los, eu sempre vou encontrar o dobro do termo central. Ou explicando de outra forma, eu posso dizer também, se eu dividir os dois lados de qualquer uma dessas equações por 2, eu posso dizer que um termo central é sempre a média aritmética de dois simétricos. Vamos formalizar isso um pouco melhor e garantir que isso é verdade sempre. E para isso, eu vou definir então um número de passos aí, que lá na fórmula que eu defini na aula de termo geral da PA, eu dizia que era n menos k. Aqui, para simplificar, eu vou usar uma letra só para a aula mesmo, uma auxiliar, que eu escolhi como sendo t, que é uma letra bonita, de Tiago, né? Um ótimo professor de matemática, já ouviram falar? Então, se eu andar para a direita, se eu andar t passos para a direita e t passos para a esquerda, eu tenho mais t e menos t. Assim, quando eu somo dois termos simétricos a um termo central, se esse termo central é o AN, eu estou somando o AN menos T e o AN mais T. Usando aquela ideia de termo geral também da aula anterior, eu posso dizer que o AN menos T é o AN menos T vezes R. E o AN mais T é o AN mais T vezes R. Se eu tenho menos T vezes R e mais T vezes R, eu posso cortar os dois, né? Porque isso dá zero. Então eu vou ficar com 2 vezes AN, que é o meu termo central. Juntando tudo isso numa fórmula só, eu tenho que AN menos T mais AN mais T é igual a 2 vezes AN. A fórmula pode não ser tão clara quanto ao que isso significa, quanto a esse conceito de interpolação, mas basta lembrar que quando a gente soma dois termos simétricos em relação a um termo central, essa soma sempre vai ser o dobro do termo central. Eu vou usar essa ideia para construir a fórmula de soma dos termos da PA, mas antes disso eu vou contar uma historinha. Essa historinha, na verdade, é sobre o Gauss, que é esse cara aí da foto, e é muito questionável se é verdade ou não, mas ela, de qualquer forma, é uma história muito boa para explicar como que funciona a ideia de soma dos termos da PA. Diz a lenda que o Gauss, quando tinha mais ou menos 5 anos, olha ele aí, menino moço,
estava numa aula de matemática e a professora dele pediu para que os alunos somassem de 1 até 100. Provavelmente ela devia estar meio impaciente porque os alunos deviam estar fazendo uma maior bagunça. Mas o que o Gauss reparou é que quando a gente soma o primeiro com o último termo, dava 101, 1 mais 100. Se eu usar o segundo e o penúltimo, também dá 101. Então todos esses simétricos, a soma vai dar 101, que é a mesma coisa que o primeiro mais o último termo. Então ao invés de somar 100 termos com valores variados de 1 a 100, o que ele fez foi multiplicar 50 vezes essa soma, que é 101. Obtendo o resultado 5.050. E isso tudo em mais ou menos uns 30 segundos, 1 minuto. Mandou bem o Gauss, hein? Com essa ideia, eu vou construir uma fórmula para a gente calcular sempre a soma dos n termos da PA. Eu digo n porque não pode ser uma PA infinita, né? A gente tem que calcular até um determinado termo. Então, a partir dessa PA genérica que tem aí, eu digo que se ela tem n termos, a soma dos n termos, que eu vou escrever como Snzinho, vai ser A1 mais A2 mais A3 e assim por diante, até chegar no AN. Se o A1 mais AN é a mesma coisa que o A2 mais AN menos 1 e assim por diante, então eu posso usar só uma vez esse A1 mais AN e multiplicar por n dividido por 2, que nem o Gauss fez na tela passada. Assim eu tenho uma fórmula mais genérica que diz que a soma dos n termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Retomando as ideias dessa aula, o que eu fiz foi mostrar primeiro qual que é essa ideia de interpolação, esse conceito de interpolação, que diz que os termos simétricos a um termo central somados sempre vão dar o dobro desse termo central. E eu usei essa historinha do Gauss, que a gente não sabe se é verdade mesmo, mas que diz que quando ele tinha 5 anos aproximadamente, ele deduziu uma fórmula de calcular essa soma 1 mais 2 mais 3 até 100, que é a soma dos 100 primeiros números naturais. Com essa ideia, que vem lá da interpolação, a gente deduziu uma fórmula genérica para calcular a soma dos n termos da PA. É isso, eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.